no Jornal da Educadora com a gente, a falar sobre um assunto tão importante que é educação. Eu estou aqui com a nossa mestre em educação, a nossa querida Fátima Holanda Santos, acertei, a nossa ex-secretária de Educação, Fátima Holanda, que sempre era um prazer conversar, e hoje um prazer renovado também, e eu tenho acompanhado muito a Fátima, está viajando por todo esse Nordeste, pelo Brasil, né? Eu vi ela no Centro de Convenções no Ceará, em vários eventos espalhados pelo Nordeste e pelo Brasil, pela sua capacidade, pela sua competência. E hoje nós vamos falar sobre esse trabalho da Fátima, como também eu quero pedir atenção, a Fátima vai falar sobre Limoeiro. A Fátima Holanda vai falar sobre a educação de Limoeiro, sobre Limoeiro, tem muitos assuntos importantes, vai compartilhando o link do Facebook, do YouTube, né, do Radiosnet. E Fátima, que alegria, que prazer, que satisfação receber você. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Richardson. Boa tarde aqui a todos os ouvintes, né, da Rádio Educadora. Boa tarde bem especial a todos os nossos educadores de Limoeiro do Norte, né, mas também a todos os educadores aí do nosso estado do Ceará. Satisfação enorme estar aqui no seu programa, estava com saudade, né? É sempre muito bom estar nesse lugar falando sobre esse tema que é muito importante, muito pertinente, principalmente aí na construção e na transformação de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, que é a educação. A educação é vida, a educação é o que guia, é o que norteia o ser humano aí, em todos os seus aspectos. Então, nosso objetivo aqui, mais uma vez, né, Richard, é falar sobre a educação. Eu estou observando, Fátima, você está muito bem, está muito tranquila, porque geralmente as pessoas, nós estamos aí há 6 meses que você deixou de ser secretária diante de todo esse ambiente político do município de Limoeiro. Inclusive, eu tinha e tenho informações de que você foi convidada para ocupar cargos em Limoeiro, foi convidado para ocupar cargos em outros municípios, até no próprio governo do estado do Ceará, pela sua competência, pela sua capacidade. E hoje, depois de deixar a secretaria, eu tenho acompanhado a Fátima em várias mentorias, em treinamentos, em formações, em palestras, né, viajando por esse Brasil. Como é que está a Fátima? Aí eu digo, Fátima, tem pessoas que quando deixam os cargos públicos, que passa 5, 6, 7 anos, 8 anos, depois que deixa aquele cargo, ele ficou tão acostumado e dependente que entra até, eu já vi gestores entrar até em depressão, né, criar um ambiente assim de tristeza, de um desânimo profundo, letárgico. Mas você está muito bem depois que deixou a gestão, Fátima? Richard, eu sempre digo que a Fátima, gestora, né, secretária da Educação, ela estava ali naquele cargo sempre por uma missão, que era contribuir aqui na nossa educação municipal, era contribuir com o desenvolvimento do nosso município, né? Não era apenas a questão de ego, questão de cargo, enfim, era o nosso compromisso da Fátima enquanto professora, diretora de escola, e que tive a oportunidade de estar contribuindo num sentido maior, né, na educação de Limoeiro. Então, nós acreditamos que a nossa vida ela é feita de ciclos. Existe o ciclo que a gente participa enquanto professora, diretora, e chegou o momento da Fátima também fechar um ciclo, né, enquanto gestora do município de Limoeiro do Norte. E nós que fazemos a educação, de fato, por amor, sim, que está na nossa veia, no nosso coração, e nesse sentimento de sempre poder contribuir. E quando você faz um trabalho que é feito com amor acima de tudo, com responsabilidade, com compromisso, com zelo pela aprendizagem, porque a educação, o foco sempre vai ser a aprendizagem, é esse o nosso compromisso, né? Então, a Fátima, quando saiu da gestão, Deus sempre abre novos caminhos, abre novas possibilidades, e nós estamos galgando aí outros espaços, né? Outros espaços que não estão no contexto de Limoeiro, mas estão no contexto aqui do estado do Ceará, está no contexto do Rio Grande do Norte, onde tive várias oportunidades, né, de estar ali contribuindo na formação de professores, contribuindo na formação de gestores escolares, que é sempre uma lacuna ainda, né, no nosso
perfil de educação pública. Estamos aí também em Alagoas, na Paraíba. Hoje nós estamos com mentoria com 13 municípios. E é isso. A gente continua fazendo. Em nenhum momento a Fátima ficou abatida. Até porque a minha alegria ela vem do Senhor Jesus Cristo. A minha alegria está em Deus, né? Esse Deus que preenche o nosso coração, não com o material, nem com a fama e os prazeres desse mundo, mas com uma presença que vivifica alma, corpo e espírito. Então, é nessa força, na força de um Deus que nos guia em todos os momentos. Nunca achei que ficaria desamparada, né? Não construí nada materialmente, mas eu construí um legado de muito amor e de muitas transformações aí na educação de muitas pessoas que nós tivemos a oportunidade de estar contribuindo, né? Aquelas pessoas que saem de um cargo público, que ficam abatidas, às vezes, eu respeito que cada um tem a sua forma de reagir. Então, eu fui, durante toda a minha vida, Richard, desde pequena, eu fui moldada pela vida a superar as adversidades. Então, as adversidades elas aparecem e Deus vai nos encorajando aí para lutar, né? A vida é uma luta constante. A vida é isso, portas que se fecham, janelas que se abrem, caminhos que vão se abrindo e você vai percorrendo, porque nós não nascemos para ser plantado num local só. Eu acredito muito nisso. Então, eu sou ousada, eu sou sonhadora, né? Então, eu vou voando à medida que Deus vai me dando asas e condições de construir outros caminhos. Fátima, aproveitando a oportunidade, abraçar todos que estão aqui acompanhando e a você, eu peço para ir compartilhando o link, por gentileza. Tem um link do Facebook, tem um link do YouTube, vai compartilhando este link, colocando nos grupos. Nós vamos falar sobre a educação do município de Limoeiro, vamos falar também sobre... uma pergunta interessante que eu quero fazer à Fátima é justamente sobre... Olha, o pessoal mandando um abraço bem forte para você. Gratidão. Olha, a Rafael Andrade, Fátima Holanda, maravilhosa, um abraço bem forte para você. O Fabrício Ferreira mandando um abraço, a melhor secretária de educação de todos os tempos em Limoeiro, a Dilma Medeiros, um abraço bem forte. Raimundo Limeira, o Rafael está dizendo, essa daí voa para todos os espaços que convidam, né? Muito obrigado a você que está pelo Facebook, vai compartilhando o link, vai comentando. Fique à vontade para participar, você que está também através do YouTube. Olha, nessa força que você mostra, né, que os invejosos chorem, Deus é maior. A Fátima não... Rapaz, olha, a Fátima, ela não... Inveja, ela não está nem aí para quem tem inveja, né, Fátima? Porque inveja... Eu nem tenho inveja de ninguém, muito pelo contrário, eu respeito e admiro e também não me incomodo. Inveja, mágoa, amargura, rancor, só maltrata quem sente, né? Então, se você sentir... Fátima, diante da experiência vivenciada do município de Limoeiro como secretária de Educação, sempre intitulada como uma das maiores, a maior secretária e a melhor da história de Limoeiro, porque os números mostram isso, e diante de tantas experiências também vivenciadas em outros municípios do estado do Ceará, agora também em outros municípios do Nordeste, né? Você viajou aí por esse Brasil. Diante deste cenário, qual é a avaliação? Não é bem uma comparação, mas uma avaliação que você faz da educação do município de Limoeiro da sua época, em detrimento a essas experiências que você vivenciou nos últimos tempos, pós-secretária, em outros municípios? É uma pergunta assim, muito pertinente, que eu estava aqui já me coçando também para falar, né? Eu tive essa oportunidade, não de comparar, né, mas a oportunidade de vivenciar outros percursos formativos, outros percursos pedagógicos, alinhamentos de gestão pública. Então, nós tivemos essa oportunidade de ver como outros estados e como outros municípios trabalham, né, nessa construção e transformação de uma educação pública pautada na educação, nessa equidade que se torna cada dia mais difícil e complexo, né, de ser vivenciado em nossa educação. Então, Richard, assim, Limoeiro, eu digo que está no nível, não vou dizer excelente, mas está no nível
certo, está no caminho certo. Limoeiro, eu digo que a educação tem uma qualidade de trabalho pedagógico muito bom, sabe? Porque começou a desenvolver muito essa questão das formações continuadas, que eu acredito que é um dos pontos relevantes, é a formação continuada com os nossos professores e com os nossos líderes educacionais, que são os nossos gestores. Então, essas formações continuadas, esse apoio pedagógico, principalmente de acompanhamento da secretaria, ao lado do professor, dentro das escolas, que era uma das características, né, da nossa gestão anterior, e acredito que, eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que continue esse trabalho. Então, assim, Limoeiro tem excelentes educadores, como em outros locais também tem, né? Mas a gente ainda sente uma característica que é muito forte em outros estados, em outros municípios, que é a questão política, que muitas vezes interferem desde a construção da identidade de uma Secretaria de Educação com profissionais qualificados, com autonomia de trabalho, de gestão, sem uma interferência externa, né? A qualificação também dos professores, através de concurso público, e não somente de professores contratados por uma questão política, né? Mas que dá também abertura aos professores de desenvolver as suas ações. Então, infelizmente, ainda tem muitos municípios que não respeitam os direitos do professor, né, em termos de garantias aí que se tem, que precisam ser estabelecidas e executadas. Questão de apoio, a gente ainda percebe em alguns locais que os professores se sentem muito só, no sentido de apoio no reforço escolar, sem ter pessoas para ajudar nessa questão da aprendizagem dos alunos. Qual é o maior desafio da educação hoje? A aprendizagem das nossas crianças. Tanto é que há uma política nacional aí, né, através do nosso ministro da Educação, de levar esse trabalho aqui do Estado do Ceará, que é muito forte a questão da alfabetização. É referência para o Brasil. Inclusive, referência. Os números é maior do que o nacional. Por quê? Porque essa preocupação, a gente sabe que já houve aí várias pesquisas que nós temos 56% das crianças que ainda não são alfabetizadas no nosso país. Então, 56% dá mais da metade de crianças a nível Brasil que não tem ainda a sua aprendizagem na idade certa, que é a alfabetização. Então, a base da nossa educação começa educação infantil, com toda uma política de investimento, com toda uma qualificação dos nossos profissionais, dando condição de trabalho aos professores, aos gestores das escolas, à equipe da secretaria. Então, tem toda uma equipe de mãos, né? Há todo um conjunto de fatores que, infelizmente, ainda não estão no viés de colocar a educação do nosso país no topo. E eu observo que há muito, infelizmente, há muito interesses por trás de algumas políticas públicas que saem, né, que não está dentro da abordagem pedagógica. Então, infelizmente, enquanto o nosso país for conectado a interesses de terceiros e não ao interesse da criança, tendo a criança como eixo norteador de uma educação de qualidade, principalmente a criança da escola pública, né, os nossos filhos dos trabalhadores que merecem dignidade, respeito e qualidade na escola pública. Então, enquanto a educação não for vista pelos nossos governantes com esse zelo e respeito também aos profissionais da educação, nós vamos continuar tendo essa situação dramática em nosso país. Fátima, eu estou olhando aqui os números do SPAES 2023, não é isso? Onde a gente tem aqui, né, uma soma, Limoeiro numa pontuação muito boa, melhor do que mesmo o geral na CRED, numa situação privilegiada, melhor do que o próprio estado do Ceará. Isso foi na época do seu trabalho, por exemplo, Limoeiro. Aqui nós estamos vendo o SPAES Alfa, segundo ano, língua portuguesa,
Cred 10, 224, temos aqui o Estado do Ceará, 219, Limoeiro com 237. Esse número, quanto mais alto, melhor. E a gente percebe aqui, melhor no geral do que a própria regional e do que o próprio Estado do Ceará. Isso foi devido ao seu trabalho, e os números que a gente está trazendo é até enquanto a Fátima esteve, porque todo o planejamento deve ter seguido, né, até dezembro do ano passado. É isso, Fátima? Vamos lá. Saiu oficialmente, né, os resultados aí do SPAES, que o SPAES, para quem está nos assistindo e não conhece, é esse sistema permanente de avaliação aqui no Estado do Ceará, é uma avaliação externa do nosso governo do Estado, né? Então, essas avaliações elas acontecem, geralmente, em novembro de todos os anos. No mês de novembro, a gente passa por essas avaliações, né, externas. Esse é um trabalho que vem ao longo prazo. Eu digo que resultados a gente não consegue imediato. A educação não é a curto prazo. A educação é a longo prazo, né? Quando nós vamos ter aqui Sobral como referência, tem mais de 18 anos de construção ali de uma continuidade de política pública. Então, nós estivemos há 7 anos, pegamos, sim, o nosso município em péssimos resultados, né? Nós temos aí 13 municípios aqui da Cred regional. Era o penúltimo lugar, o último era Morada Nova, né? Então, nós estávamos em penúltimo e fomos aí, ao longo do tempo, trabalhando coletivamente, a gestão pública nos dando condição de trabalho, né? O nosso gestor maior nos dando essa autonomia de liderança dentro da secretaria, enfim. E com toda essa consolidação da base da educação, que é a educação infantil, Richards, chega lá na alfabetização, que é um dos nossos maiores resultados hoje, 2023, nós estamos aí com um crescimento de 38 pontos na nossa alfabetização no ano 2003, né? 2023. Então, isso significa, eu estava olhando há pouco tempo, nós temos escola que tem 100% no nível desejável, no nível adequado. Então, de crianças alfabetizadas, 100% nota máxima, né? Ou seja, tudo verde em algumas escolas. Então, isso, na alfabetização, diz muita coisa. Então, é um trabalho ao longo prazo. É um trabalho vamos dizer assim, de todos os gestores, de todos os professores. É um mérito de Fátima os resultados de 2023? Não. É um mérito de toda uma equipe de trabalho que, ao longo dos anos, foram aí trabalhando com um foco, com um objetivo. E nós dizíamos muito, nós vamos ter escolas premiadas, nós queremos subir ao pódio da educação de Limoeiro, sim, porque nós temos condição para isso. Inclusive, tem imagens aqui nas escolas. Jussê, bota as imagens aí, eu chamo sério, Jussê. E aí, assim... Viu? Mas as imagens. Limoeiro chegou a esse nível, vai subir ao pódio, sim, né? Vai ter a festa de premiação em Fortaleza, e as escolas que, com certeza, serão premiadas aqui em Limoeiro do Norte, porque o que eu sei é que todas são nota 10 no segundo ano, que, para mim, isso é fantástico, é um dos resultados históricos. Então, escolas serão premiadas e vão aí, né, ter direito a usufruir disso. É um mérito de Fátima. Eu digo que é um mérito de muitas mãos. Nós entregamos a gestão no dia 12 de outubro. As avaliações aconteceram em novembro. Então, nós vamos ter aí um trabalho quase 100% da nossa gestão, mas eu também quero aproveitar, Richards, enaltecer também o trabalho do secretário seguinte, né, que foi o professor Márcio também, que logo após a minha saída, o professor Márcio, que era também diretor de escola, que também contribuiu ao longo dos anos para esses resultados também, eu tenho que reconhecer isso, e que também mobilizou durante um mês, que ficou aí à frente da secretaria, ante a essas avaliações, que também é muito importante. O mês que antecede as avaliações, a gente sempre tem um ritmo de trabalho mais evoluído, que também deu a sua grande colaboração com a equipe que ele também formou dentro da secretaria. Então, eu acredito que são méritos de muitas pessoas, né? São méritos de uma gestão
muito compromissada aí com a educação. A equipe, pós você sair, ela permaneceu... Quase 100%, né? Então, assim, a nossa equipe quase 100% continuou, os nossos gestores permaneceram, então deram continuidade e ainda estão dando continuidade, né? Mas eu quero enaltecer sempre um dos principais atores para esse sucesso, é o professor. Né? Sem o nosso professor, pode ter toda a estrutura, né, Richard? Pode ter todos os melhores materiais, mas quem coloca a mão na massa ali no dia a dia, na sala de aula, com a sala de 30 crianças, muitas vezes, no calor, que a gente tinha ainda essas condições estruturais, é o professor. Então, para os professores, aqui vocês veem essa imagem, é um dos nossos trabalhos aí em 2023, é muito importante, essa união. Aí a equipe CEMEB, e eu sempre buscava trabalhar em muitos nossos momentos, esses eventos, esses momentos formativos, para impulsionar, para motivar, para encorajar, para estarmos nos enxergando também o que é onde nós estamos e para onde nós queremos ir, né? Aí foi o nosso evento ano passado de premiação do SPAES, nós já tínhamos várias escolas nota 10, e eu faço a minha fala aí, né, que sozinho nós somos apenas uma gota, mas juntos nós somos um oceano. E é nisso que eu acredito, é nessa união, nessa força de corações, de pessoas com um objetivo comum, que é a aprendizagem das nossas crianças, longe de qualquer outra questão. Então, para a gente chegar a esses resultados, Richard, tem ações. E nós planejamos, enquanto secretaria, desde janeiro, nos nossos momentos, aí, Limoeiro Nota 10, a festa na praça, com as famílias, que eu acho que tem que fazer de novo esse ano, né? Tem que fazer de novo, chamar os principais atores, alunos, professores, coordenadores, diretores, as famílias, para celebrar, porque essa é uma conquista inédita para Limoeiro do Norte. Eu amo isso aqui, porque isso aqui é fruto de trabalho, é fruto de muito suor, para a gente ter esse êxito aqui, desse sucesso. Ter 100% aí de crianças alfabetizadas. Aqui, essa foto era os nossos ciclos formativos com as lideranças. Você sabe que a liderança faz total diferença. Então, nós tínhamos esses momentos do ciclo formativo 2023, para quê? Para planejar nossas metas, né, com os diretores das escolas. Meta de cada escola, o que é que a gente tinha hoje e qual era a meta que nós iríamos atingir. Então, para esses gestores, eu tiro também o meu chapéu, reconhecendo, celebrando o trabalho de todos eles. Então, foram momentos importantes, Richard, para culminar nesses resultados. E aí são os eventos que a gente tinha, esses momentos de você fazer o que a gente... alinhamento. O que é o alinhamento? É chamar os diretores, chamar a equipe técnica, a escola tal está precisando melhorar nisso, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ser feito, e vamos lá trabalhar. Então, a gente tinha essa sintonia muito boa. Então, nessas fotos aí, a gente vê e percebe o seguinte, Fátima, tanto tem o momento de se alinhar, mediante, às vezes, até uma cobrança de resultados. Sim, muita mas cobrança. Quando o resultado acontecia, tinha comemoração. Tem que ter, porque a gente... celebração. Tem que celebrar. Eu aprendi, Richard, é por isso que, às vezes, as pessoas diziam e dizem que eu quero ser estrela, que eu sou exibida. Não, eu gosto de mostrar o que a gente faz. É preferível mostrar o que eu faço do que falar da vida dos outros, ou sobre os outros. É preferível mostrar o que você faz, os resultados que você tem que serve à comunidade e a capacidade e a competência que você tem. E quem quiser falar, que fale, não estou nem ali. E assim, mostrar mesmo que Limoeiro estava trabalhando, Limoeiro estava fazendo, muitas pessoas imbuídas no mesmo sentimento. Volto só aquela foto, por gentileza, anterior. Eu queria só mostrar nessa questão aí dos ciclos formativos, mas era outra, antes dessa daí. Pronto. Essas fotos aí, eu acho que vocês estão vendo, é até uma foto de trabalhos que nós fomos convidados, ano passado, a compartilhar as experiências de Limoeiro na CRED 10, né? Então, nós somos um dos municípios convidados a partilhar o que é que Limoeiro estava fazendo em relação a essa parte pedagógica que a gente estava conseguindo tanto êxito, tanto resultado.
Agora, eu não sei o posicionamento da CRED ainda, não vi. Aqui nós estamos em 6º lugar, né? Nós já tivemos aí em 8º, em 7º, e aqui nós estamos em 6º, e que eu fiquei sabendo que hoje nós estamos em 4º, né? 2023. O resultado que começou Em há 7, 8 penúltimo, anos atrás, está dando resultados hoje. demais. Então, Em assim, penúltimo. isso aqui é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, para se dar continuidade ao que vem dando certo, né? Então, todo esse trabalho de Limoeiro, eu digo que é um conjunto, né? Um conjunto de um plano de ação. Você não pode trabalhar com educação aleatório. Você tem um plano de ação, você vai executando e você vai monitorando. É esse o grande segredo de um projeto educacional fluir. E a gente percebe que tem muitos municípios que têm dificuldade no monitoramento. Nesse monitoramento, às vezes nós somos chatas, porque a gente precisa cobrar resultado, porque também nós somos cobrados. Nós trabalhamos em cima de dados. Agora, eu quero só enfatizar que esses gráficos, né, que esses números, eles não tiram o mérito da formação humana. O que mais interessa na nossa educação são pessoas, e não são números. Os números vêm validar esse trabalho de pessoas, né, dessa busca constante. Então, a educação, a gente se compromete com o aluno, a gente se compromete com o nosso aluno, no seu aspecto cognitivo, no seu aspecto emocional, no seu aspecto formativo de um ser que ele é integral. Ele não é só conhecimento, mas ele também é um ser humano e ele precisa de apoio, ele precisa de pessoas para estar ajudando aí na sua formação humana. E aí eu aproveito, eu sei que o tempo já está bem ultrapassado, eu digo que quem está na liderança de uma secretaria de educação, ou até mesmo os professores, hoje a gente tem uma responsabilidade maior do que em anos anteriores. A pandemia ela trouxe um reflexo, Richard, que não é apenas o reflexo da lacuna na aprendizagem dos alunos, mas trouxe um reflexo na questão emocional das nossas crianças e também dos pais e também dos nossos profissionais da educação. E eu tenho visto muito isso. E a gente percebe que as famílias elas estão com uma dificuldade maior no que se refere à educação da criança, que, quando ela vai para a escola, ela traz ali princípios, ela traz valores que são aprendidos dentro da sua casa, né? E hoje a gente percebe que a educação tem que suprir essa carência, dessa ausência de educação que as famílias não estão construindo. O que é que a gente tem visto hoje? São adolescentes tirando a vida dos seus próprios pais, tirando a vida da sua família, acabando com a sua própria vida. Nós temos aí inúmeros relatos de crianças de 8, 9 anos que elas não respeitam mais os seus próprios pais, que são as suas maiores referências. Tudo isso implica muito lá dentro da construção de uma sociedade. Eu digo que a educação tem essa responsabilidade. Como é que nós estamos, enquanto escola, contribuindo na formação desses sujeitos que vão intervir diretamente na sociedade? Então, a gente precisa entender que a escola, hoje, ela também tem essa preocupação de dados, de resultados, e, às vezes, eu acho que esse sistema de avaliação do nosso país não dá mais de conta da educação pública, porque é um sistema também opressor. A política da avaliação nacional que nós temos no Brasil é uma política que não dá mais de conta da educação, porque nós não temos vamos dizer assim, a estrutura hoje para trabalhar esses dois viés de resultados, de números, e, ao mesmo tempo, o resultado de gente, de cuidar de pessoas. A escola cuida da criança, e, hoje, o que é que o sistema está colocando? Tempo integral, desde a base até o ensino médio. Então, isso dá ainda mais uma responsabilidade para a escola,
porque a criança vai passar o dia, o adolescente vai passar o dia todo na escola. E, quando ele passa o dia todo, ele vai passar poucas horas com seus pais, concorda comigo? Então, essa responsabilidade da escola, de cuidar do conhecimento da criança, mas também como nós estamos tendo apoio, suporte, condições, estrutura para trabalhar o emocional e o sujeito na sua integralidade, para que esse aluno, esse adolescente, saia para a vida adulta mais preparada para enfrentar esse mundo. O que a gente percebe que o não hoje, para as nossas crianças, é um grande problema, né? É porque eles não foram acostumados, nem trabalhados, a ter vamos dizer assim, esses momentos importante com a família, né, de entender que nem tudo vai ser sim, que a vida ela é cruel e que a vida precisa dessa preparação. Então, a escola perpassa hoje por todos esses contextos. Aí eu digo que nossos profissionais eles são heróis no sentido de dar de conta de uma diversidade. Além do mais, nós temos hoje também toda uma questão que busca muito a equidade de gênero, a equidade de raça, enfim, trabalhar toda essa diversidade dentro de uma escola e ainda dar todo esse resultado, eu fico babando por Limoeiro do Norte quando eu vejo esses números aqui, porque eu vejo assim, de um trabalho feito com muito compromisso, Richardson. E se deixar, eu falo a tarde todinha. Eu vou ficar por aqui, não vou nem almoçar. Célio já almoçou, Fátima? É tão interessante o que você está falando, porque a gente já parte de um princípio agora, não só com a secretária, ex-secretária, mas com a doutoranda, a mestre, né? Fátima, você tocou num assunto que é muito diverso. Por exemplo, é uma diversidade dentro da família. Diversidade de que ponto? Dentro da família. Cada família com seus aspectos, cada família com sua estrutura. Cada jovem tem seus princípios formados dentro da família, mas também aqueles que nem têm, porque muitas vezes tem uma ausência do pai, tem uma ausência da mãe, é um padrasto, é uma madrasta, é avó. Sem se falar naqueles que não tem quase ninguém, tem presente, mas que está presente, mas prejudica. O outro aspecto, aí eu vou entrar num detalhe agora, que quem estiver acompanhando vai... O outro aspecto dentro da escola, muitas vezes é ideológico, né? Muitas vezes tem uma visão dentro da escola, onde é aplicada aquela visão política, ideológica, política, dentro do ambiente, por parte de alguns profissionais, deixando muitas vezes a mente da criança um pouco perdida, e muitas vezes até do que ela aprendeu sendo... Né? Porque quer queira ou quer não, o professor, que a gente reconhece como o centro realmente que deveria ser mais valorizado, eles terminam sendo os heróis ali dos filhos, aí dos alunos. Aí o aluno hoje tem um outro problema. Olha o outro problema que é para o professor cuidar. Eu estava lendo hoje um artigo falando justamente do excesso de tecnologia, de rede social, de informações. Eu estava vendo um experimento que foi feito com crianças que não tinham redes sociais até uma certa idade. Depois de 6 meses, com toda uma liberdade, mudou totalmente, mais agressiva. O não se via mais dos pais, ele respondia, atacava. E é um cenário, hoje, se você observar, o respeito não prevalece mais na mentalidade nem nas famílias. Aí, Fátima, olhando todo esse cenário, todo esse contexto, olhando muitas vezes que o sistema vê números mais do que o cuidado. Um outro ponto que eu estava estudando nos últimos dias, você falou do emocional e tempo integral, Fátima. Já estou quase comentando, você nem mais o radialista que está perguntando. Mas são vários assuntos que a gente vê nesse universo. O tempo integral, muitas vezes, é necessário, Fátima, também uma preparação, porque eu estava lendo um artigo onde jovens não estavam naquele ritmo e emocionalmente estavam sendo prejudicados ao ponto de precisarem de terapia, de precisarem de tratamento psiquiátrico, porque não foram preparados para aquele ambiente. Nesse contexto todo, Fátima, qual seria a solução? O tempo integral, nós aqui, na nossa gestão, nós fomos um dos primeiros municípios a desenvolver aqui com todos os alunos das turmas de 9º ano, né? E eu digo que tudo tem um positivo e tem um negativo. Então, você quer saber como é,
você vai fazer, né? Um processo de teste. E tem então, assim... Quando eu digo teste aqui, aquilo vai ser testado para o que é que precisa melhorar e se alinhar exatamente. de ajustado. Então, se eu fosse dar continuidade esse ano, eu mudaria algumas coisas que nós iniciamos, né, como experimento aqui no município. Vejo essa questão dessa preparação, que ela é necessária tanto para as famílias como para os alunos. Nós temos um grande problema, às vezes, no tempo integral, que são as crianças que dormem, os alunos vão dormir na sala de aula à tarde, e se sentem tão cansados, porque, às vezes, a escola ela não tem uma estrutura, né? Limoeiro tem essa realidade estrutural ainda, outros municípios também têm. Então, para os nossos adolescentes de 8º e 9º ano, que hoje já tem, né, o tempo integral, eu sei que tem alguns pontos para serem ajustados, sabe, Richard? Então, o que é que eu diria? Fazer o monitoramento estrutural em cada escola, o que é que mais... Isso em Limoeiro e em qualquer situação... Eu estou falando no geral, né? Quando a gente vai desenvolver... Inclusive, eu fui convidada até no Rio Grande do Norte para ir ter uma experiência lá, iniciar o tempo integral, e me convidaram para contar um pouco sobre essa experiência do tempo integral, dar algumas sugestões e orientações, né? E a primeira coisa que eu digo, primeiro, é fazer um levantamento de alunos que ficarão, né, no tempo integral, ter um trabalho com as famílias, inicialmente, que é um processo muito complexo, trabalhar inicialmente também com esses adolescentes, ver o que é que o município pode oferecer para, vamos dizer assim, para proporcionar o que a proposta do programa vem trazendo, de integração, de desenvolvimento humano e cognitivo, e fazer o monitoramento. Tem que ter muito apoio da gestão, porque carece, vou usar esse termo, carece de muito investimento. O recurso do tempo integral, ele não dá de conta do que vem do governo, não dá de conta. Uma alimentação com qualidade, né, e banho, a parte de banhos na própria escola, e acompanhamento, e atividades que possam estar proporcionando também descanso, lazer para essas crianças, porque é enfadonho. Se você observar o e governo... Aí, bem rapidinho. Sim. Aí, às vezes, a gente tem uma ação inversa da proposta. Em vez de melhorar, faz se tornar mais cansativo para os nossos alunos. Embora aqui em Limoeiro, os resultados das turmas de 9º ano, que eu tomei conhecimento, teve uma melhoria. E eu acredito que também seja por conta do tempo integral, que esses alunos passavam o dia todo na escola, que tinha toda uma parte pedagógica de trabalho com essas crianças que ajudaram. E, às vezes, quando você vai para casa no contraturno, você não dá de conta mais de conteúdo. Eu estou falando de conteúdo, de resultado, de números. Agora, para o aluno, precisaria, esse ano, fazer um levantamento de pesquisa com esses alunos, qual é o sentimento deles. Porque eu acho que a gente precisa ouvir o nosso aluno. Foi uma das falhas minha, e aí eu me coloco, que enquanto secretária... No tempo integral. Mas também foi pouco tempo, né, Fátima? Foi. Porque a gente tem que ouvir o aluno, tem que ouvir o professor, e, a partir daí, a gente vai construindo um percurso. Ô, Fátima, é tão interessante o que você está falando sobre o tempo integral, de estrutura, que você veja, por exemplo, a estrutura das escolas, das EPs, do governo do Estado, em comparação com os municípios. Isso. A estrutura, ela favorece até mesmo ao aprendizado, à motivação, né? E você querer... É bem interessante, é importante, mas, muitas vezes, os municípios não têm condições de arcar com essa estrutura, muito menos com a despesa mensal, só que o Limoeiro estava bem organizado na época, mas a cobrança existe. Fátima, quem está mandando um abraço para você aqui, você acabou de elogiar, foi o nosso querido, cadê, está aqui, Márcio José Lopes Lima, né? O professor Márcio, o diretor, mandou um abraço, um forte abraço, Fátima, muito sucesso, você é competentíssima, Fátima Holanda. O professor Márcio, é até bom isso publicamente, né, Richard, para deixar isso muito claro, que, às vezes, as pessoas têm uma interpretação errada, né, de todo um contexto. O professor Márcio era seu amigo. Não, continua. Eu acho que como eu digo... Você já teve de conversar com ele? Não, porque eu acho que a vida, a gente precisa dar tempo para tudo. Né? Então, mas eu sei dar o meu tempo e sei dar o tempo às outras pessoas. Agora, a gente precisa reconhecer,
né? E o professor Márcio, quando ele me sucedeu na gestão aí, teve um compromisso muito grande, porque esse compromisso já vinha desde quando diretor também, e que entende de resultados, né? Então, quando o gestor, não que eu não esteja dizendo que a atual não tenha, né? Deixar isso bem claro, mas 2023 nós tivemos tanto o meu trabalho e a conclusão do ano nas mãos do professor Márcio, que eu também tive de acompanhar, que fez toda uma mobilização no dia da avaliação, e que isso é fundamental. Eu digo muito, o dia da avaliação do SPAES é fundamental. Então, o professor Márcio fez com muita excelência, e a equipe da Secretaria da Educação, esse trabalho. E aí, eu quero também aproveitar rapidamente para ser... Eu quero agradecer, Richard, rapidinho, o trabalho da professora Joélia, enquanto gerente do PAIC, no tempo da minha gestão, né, fez um excelente trabalho de acompanhamento, tanto na alfabetização como em todas as turmas. Agradecer o trabalho da Jandira, que era a nossa técnica da educação infantil, que tem todo um trabalho de contribuição, desde da educação infantil, a alfabetização, toda a equipe da educação infantil. Agradecer a Gerlaine Cristina, que era a nossa técnica responsável dos programas federais, que monitorava todos os programas, que dava esse suporte, esse apoio aos gestores das escolas. Agradecer a Gleidene, que era uma das técnicas responsáveis do processo de alfabetização e dos anos iniciais. Foram pessoas que caminharam, a Lidiane, que teve como formadora, a Rafaela, enfim. O Luiz Fernando, que estava no meu tempo, que permanece ainda na secretaria. Muitas pessoas, né, que estiveram comigo, estiveram com o professor Márcio, que ainda permanecem na gestão atual e que têm uma responsabilidade de resultado, né? E aí é isso, a educação, um começa, outro termina, e, no final, quem deve ser beneficiado é o aluno. Olha, Expedito Ferreira está dizendo: parabéns, Richard Deitão, por entrevistar a ex-secretária de Educação, Fátima Holanda, uma pessoa altamente competente, com todos os requisitos para uma função que exerceu com muita excelência. Muito obrigada. Muita gente participando, eu vejo aqui que tem muita gente, olha, muita gente participando, comentando, vai compartilhando. Fátima, qual foi a maior marca da sua gestão enquanto secretária? Vixe, Richard. São tantas marcas boas. Eu sofri muito, né? Faz parte do processo. Eu sofri perseguição, eu sofri muitas injustiças de ordens que não... Mas faz parte de quem é líder, de quem assume um cargo público, né? Mas eu aprendi muito, principalmente, a respeitar as pessoas. Eu acho que uma das minhas marcas foi ser sempre humana. Eu digo que liderar tem que ser pessoas humanas mesmo. Talvez possa ser falha, eu levei muito nome de besta no final, né? Mas eu nunca usufruí do meu cargo para ter benefícios próprios, né, materiais, isso aí. Então, assim, uma das minhas marcas foi realmente cuidar de pessoas. Eu cuidava de pessoas. Disso não, quando eu falo de cuidar, é ter o seu gabinete, a sua sala, como um consultório também, né? O líder ele tem que ter esse tempo para ouvir a sua equipe, de pessoas, de gestores que chegavam para trazer as suas dores, seus desafios, e a gente dá as mãos de entender que eu sempre trabalhei muito essa unidade de equipe. Se as pessoas não sentiam, se não era recíproco, né, mas o meu sentimento sempre foi esse, de respeito e ter muito a solidariedade humana. Uma das marcas também foi proporcionar aos nossos alunos fardamento escolar, material escolar, escolas reestruturadas para favorecer espaços mais adequados, né? Quando eu vejo essas reformas ainda, foi da nossa gestão, sim, a gente tem que reconhecer isso. Desde 2017, que nós iniciamos um processo de reforma nas escolas, ficaram algumas inacabadas para serem dadas, para ter essa continuidade. Então, tudo aquilo que você abraça como uma causa pública, porque eu digo que nós que somos gestores, nós não estamos ali por um cargo, nós estamos para servir a população. E eu agradeço muito a Deus, apesar de todos os problemas que eu tive e que ainda vou ter, porque quem assume cargo público é para sempre.
os problemas vêm depois, né? Que a gente não se livra, mas, assim, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de cuidar de vidas, de cuidar da essência de uma sociedade, que são crianças, que são adolescentes, que são famílias, mesmo no momento de pandemia, Richard, que foi um dos momentos mais difíceis, enquanto a educação, a Fátima, professora, ela nunca deixou de estar, mesmo no auge da pandemia, de estar lá na Secretaria de Educação, fazendo todo esse acompanhamento das escolas fechadas, das equipes trabalhando em casa, mas a Fátima estava lá, a Fátima estava nas construções acompanhando, a Fátima estava fazendo lives quase toda semana para aproximar, né, a escola das famílias, para aproximar os nossos professores da educação, para a gente não perder essa conectividade. Então, tudo isso marca a nossa história, né? Se hoje eu digo que se a minha história encerrasse, eu digo que eu estava bastante satisfeito, porque eu sei do legado, eu sei do que nós deixamos e que ainda mais tem para ser feito em Limoeiro do Norte, por outras mãos, mas que a semente ficou e que alguém vai dar continuidade que está dando, né? E que eu digo muito. Faça educação com amor, sabe, Richard? Faça educação. Cada recurso chegar na educação, que seja em benefício da nossa criança, do nosso professor. Nunca é demais valorizar financeiramente os servidores da educação. Eu digo muito que precisa ser uma das profissões mais valorizadas. Tem quem diga, professor ganha muito, mas precisa ganhar mais, né? O gestor das nossas escolas. Enfim, toda política educacional ela precisa ser tratada com muito zelo. A educação também se faz na escuta. E a gente tem que ter tempo para ouvir as pessoas. Nós não podemos tratar a educação de qualquer forma, porque, não esqueçam, educação são pessoas, e pessoas que transformam o mundo, pessoas que modificam destinos, né? E pessoas que vão cuidar desse futuro do nosso país. Conversa maravilhosa. Se a gente tivesse mais tempo, aqui dá para ir até 3 horas. Dá para ir até 3 horas. Nós vamos aqui sequenciar. Vai ter o segundo episódio, né? Nós estamos chegando a 1 hora de entrevista. Passa rápido, né? Deixa eu só falar bem rapidinho dos resultados de pronto, Limoeiro. Pronto, né? Os resultados. Para Limoeiro do Norte, né? Só para concluir aqui a nossa etapa, Richard, assim, nós temos aí o resultado da Proficiência de Limoeiro. Eu acredito que a gestão municipal vai fazer esse momento, né, de compartilhar, mas eu saio na frente, eu sou apressada. Saindo o resultado, eu já aqui analisando, né? Então, eu quero parabenizar a todas as escolas de Limoeiro que têm a alfabetização, porque, do meu conhecimento, que todas elas são nota 10, todas aquelas que estão dentro das exigências, né? Ter mais de 20 alunos, estar no nível 85% mais adequado, enfim, Limoeiro está aí 100% de escolas alfabetizadas, nenhuma criança com alfabetização incompleta. Parabenizar o crescimento de 38,6% de crescimento. Aplausos mesmo para vocês, aí, professores, alunos, famílias, Secretaria da Educação e a todos que trabalharam. Os resultados de português do 5º ano, muito bom, um crescimento de 8 pontos, né, em português do 5º ano. Matemática também, parabéns a todos. O 9º ano teve um crescimento aí de 4 pontos, que é muito difícil, e um crescimento de matemática no 9º ano, que é inédito, de ser muito difícil a nível de Estado, né? Então, crescimento de 3%. Provavelmente, nós vamos ter escola premiada no 9º ano, que nunca aconteceu. Então, parabéns para todas as escolas aí que trabalharam, que desenvolveram, a todas as mãos que fizeram parte desse processo, motorista, monitores, auxiliar de serviço, merendeira, secretária escolar, todos os servidores da educação, meu reconhecimento, os que trabalharam comigo, que eu tive o privilégio de trabalhar, e os que não trabalharam, mas que continuaram no final do ano. Aplausos para todos vocês, comemore, vibre. Parabéns, Limoeiro, nós somos nota 10, eu me sinto limoeirense, eu sou limoeirense, então, parabéns, Limoeiro, educadores de Limoeiro do Norte, podem vibrar, podem comemorar, e que a luta continua em 2024 para continuar nesse sucesso. E vai já sair o IDEB, e eu tenho certeza que Limoeiro também
também continua nessa marcha crescente. Obrigada sempre ao nosso prefeito, doutor José Maria Lucena, prefeito licenciado, né? Mas agradecer todo o apoio a todos os meus colegas ex-secretários, enfim, a todos que estiveram comigo. Muito obrigada, Limoeiro, pelo respeito. Muito obrigada, Limoeiro, pela confiança da professora Fátima Holanda, pelo carinho e reconhecimento do nosso trabalho. E que Limoeiro, independente de qualquer questão partidária, tenha sempre o foco da prosperidade, do desenvolvimento em todas as suas áreas. Que o nosso coração seja sempre esse, de paz, de desenvolvimento, porque a causa não é minha e nem é sua. A causa é do povo. Fátima, que aula, mais uma vez, né? Nós temos que marcar outros encontros, outros momentos. Eu estava com saudade desse bate-papo. Fátima, eu só tenho a te agradecer, desejar todo o sucesso mesmo nessa nova empreitada e nesses novos projetos. Eu vou deixar essa pergunta, o que é que eu faço? Eu deixo para uma próxima oportunidade. Fátima, para fechar, se fosse convidada hoje ou no próximo ano, dependendo da eleição, para ser secretária novamente, voltaria? Eu sempre digo que o amanhã Deus pertence. Digo que hoje não está nos meus planos, certo? Eu acho que é aquilo que eu disse, a nossa vida é de ciclos. Eu estou com novos objetivos, estou bem, fazendo o que eu gosto. Eu faço educação dentro da sala de aula, eu faço educação de todas as formas. Então, eu estou fazendo educação, eu estou bem, né? Então, não está nos meus planos hoje, mas o futuro a Deus pertence. Richard, muito obrigada pela oportunidade, né? Às vezes as pessoas gostam muito de dar oportunidade a quem está no cargo atual, né? Mas você tem valorizado o trabalho, isso, né? Fátima. Esse espaço de opinião, de uma opinião bem formada, equilibrada, é sempre pertinente na construção de uma sociedade. E há muito tempo que eu te convidava. Isso, então. Inclusive, o doutor Júnior Biapina vai estar aqui na próxima semana. Né? Então, a Fátima não é candidata a nada, a Fátima não está apoiando nenhum grupo político, a Fátima ela está cuidando da educação, que é o que eu gosto. Então, muito obrigada a todos. Um abraço, Fátima, muito obrigado. Que alegria receber a nossa eterna secretária de Educação, Fátima Holanda, aqui na Rádio e TV Educadora.